Rapaziada, há 3 semanas mais ou menos fiz um vídeo falando sobre esse tema do Georgian de Arrascaeta ser convocado, estar no meio da seleção uruguaia sem ter a mínima condição de jogo, e fiz um alerta dizendo que isso poderia se agravar e que o Flamengo tinha que abrir o olho. Aí depois fiz um vídeo short logo depois que anunciou aí a lesão dele na panturrilha, que a coisa se agravou. Fiz de novo um vídeo short e postei nesse canal falando que fui um dos primeiros, modéstia à parte, a alertar sobre isso. E agora entro aqui de novo para falar com vocês, fazendo um videozinho mais longo, porque acabei de ver uma notícia no Bola VIP, dizendo que o Arrascaeta estaria recuperado e que iria jogar 20 minutos que seja da partida da seleção uruguaia contra a Espanha. Acho que no final da semana ou na próxima semana, não lembro agora, não sei qual é a data agora da partida. Mas o fato é que esse é o louco Bielsa e essa comissão técnica uruguaia, eles novamente vão extrapolar. Eles vão pular etapas e vão colocar o De Arrascaeta para jogar uma partida dificílima, que é a partida contra a Espanha. Eles estão precisando vencer o jogo para poder se classificar. E aí o De Arrascaeta vai entrar lesionado, vamos dizer que ele esteja lesionado, mas que esteja aí se recuperando, fora de forma, uma partida dessa, que é uma partida que vai ter muito entroncamento, vai ser uma partida que a seleção uruguaia está jogando a vida, e a Espanha quer ser a primeira do grupo para poder se livrar de adversários aí mais difíceis. É dentro desse contexto que o senhor Bielsa e toda a comissão técnica do Uruguai entende que o Arrascaeta deve entrar e jogar. Cara, isso é um absurdo. E novamente eu faço um apelo para a diretoria do Flamengo. Não é para ficar só com notinha, tem que tomar medidas mais drásticas. A gente mandou um fisioterapeuta para lá para acompanhar, mas a gente imagina o que ele pode estar passando lá, que ele pode, as pessoas lá podem ameaçá-lo, pode dizer para eles não falarem nada, pode fazer, a gente não sabe, né? Eles podem ter uma série de mecanismos aí meandrosos para poder o cara não relatar o que está acontecendo lá, todo o processo, dizer que está tudo bem, e o cara dizer que está tudo bem e não está. E a gente sabe que não está. E agora nós estamos dentro desta projeção. Nós sabemos que o De Arrascaeta está até melhor, se recuperou da fratura aqui no braço, né, na clavícula, porém ele tem uma lesão na panturrilha. E segundo o pessoal da comissão técnica uruguaia, ele está apto a jogar. No Bola VIP eles dizem bem claro que ele se recuperou muito bem e que está que já está pronto para jogar contra a Espanha. Cara, é inacreditável. A diretoria do Flamengo, na meu ver, tem que se posicionar, tem que fazer pressão, porque eu já estou vendo essa seleção uruguaia, depois de ser eliminada da Copa, porque eles vão ser eliminados na fase de grupos agora, né? Eu acredito que eles não vençam a Espanha, e vão entregar o nosso jogador, o nosso melhor jogador, machucado e completamente destruído para o restante da temporada. É por isso que eu em particular, dou as mínimas para essa coisa de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Já foi, o meu tempo já passou. Acabou, a última seleção que eu vi foi em 2006, que não ganhou, que merecia ganhar e não ganhou. Essa agora, eu não tô nem aí. Essa de 2010 para cá, eu não ligo. A minha seleção é o Flamengo. A minha Copa, em particular, é a Libertadores. O meu Mundial é o Mundial de Clubes, que jogou ano passado 2 vezes, em 2025, o do meio do ano, que era do Mundial de Clubes de 2025, e depois o Intercontinental no final do ano. Esses são os meus mundiais, essas são as minhas Copas, a Libertadores. Isso é uma obsessão. Então, eu não dou muito as mínimas para a seleção brasileira, até porque os jogadores que vão são sempre os jogadores lá de fora. Não perdeu-se aquela identidade que tinha antigamente, em que os jogadores jogavam aqui nos nossos clubes e a gente podia ir para o Maracanã, por exemplo, tirar um sarro com um jogador do Vasco que tocava na bola e deixava a bola sair, a gente vaiava porque era jogador do rival, da mesma forma como eles fazem hoje com os nossos jogadores. Vocês já repararam como é que eles fazem com os jogadores, os rivais fazem com os jogadores que são nossos, ou que são revelados pelo Flamengo, ou que são
nossos que estão jogando no Flamengo, como é que eles queimam, como é que eles dizem que a culpa é sempre deles. O Brasil perdeu para a França, o cara fez besteira lá na frente, sobrou pro Léo Pereira. O Léo Pereira que é o ruim de bola, o Léo Pereira que não presta, que foi culpa do Léo Pereira. Aí agora no primeiro jogo o Brasil não jogou nada contra aquela seleção de Marrocos, não ganhou, a culpa foi de Paquetá e Vinícius Júnior. E agora contra o Haiti, que o Brasil ganhou, que o Paquetá se destacou, aí não, mas o Paquetá, mas o jogo contra o Haiti é bater em bêbado. Então é sempre assim. Então eu não me dou ao trabalho de perder meu tempo torcer com seleção. Fora que, tendo em vista do que aconteceu na convocação da seleção brasileira de 2022, que o senhor Tite levou o Pedro de sacanagem já no final, e deixou o cara na reserva, botando aquele Gabriel Jesus, que jogou 3-4 Copas do Mundo, nunca fez um gol numa Copa do Mundo, e você tendo um artilheiro igual o Pedro dentro do seu elenco, e você não bota o cara para jogar, aí pra sacanear, pra queimar o cara, botou o cara para jogar nos 5 minutos finais da prorrogação para ele bater o pênalti. Né? Ainda bem que ele bateu e fez. Tu imagina se ele perde. Como é que não ia ter de uma enxurrada de torcedor rival, de anti-flamenguista, dizendo que o Brasil perdeu a Copa por causa do pênalti do Pedro perdido. Mas o Pedro bateu lá e fez. Quem perdeu foi o Rodrigo, quem perdeu foram outros, né? Graças a Deus. Então, e por causa disso, eu me desliguei da seleção brasileira. Eu não tenho essa relação com a seleção brasileira que essas pessoas de hoje têm. E por causa disso, e porque também o que aconteceu o ano passado, que acho que foi o Dorival ou o Diniz, não lembro agora, acho que foi o Dorival, que convocou o Pedro, mesmo sabendo que o Pedro estava machucado. Convocou o Pedro para uma data FIFA e botou o cara para treinar na Granja com Maria, rebentou com o Pedro, devolveu o Pedro todo estourado, o Flamengo ficou sem ele o restante da temporada inteira. Então é isso, e também isso acontece com os jogadores dos estrangeiros, né? Com os nossos estrangeiros, tanto que aconteceu com a Arrascaeta. Então, corre-se um grande risco do Arrascaeta se machucar de novo e ter uma contusão séria e ficar o restante da temporada fora da temporada. A gente pode acabar disputando o segundo turno do Campeonato Brasileiro e a fase de mata-mata da Libertadores sem o nosso principal jogador, porque a Federação Uruguaia, o Departamento de Futebol Uruguaio, cismou de colocar o Arrascaeta justamente na partida de vida ou morte deles contra a Espanha. Se eles não tiveram competência para poder vencer Curaçao, vencer Cabo Verde, vencer essas babas que tem aí, o problema é deles. Agora, quem vai pagar, sabe quem vai pagar? Somos nós. Sabe quem vai pagar? É o Flamengo, que paga o salário do jogador e corre o risco aí do cara se estar machucado, porque certamente eles vão pular etapas. Eles estão pulando etapas para colocar o Arrascaeta no jogo, mesmo que seja 15, 20 minutos. Vão jogar, vai entrar em campo, vai jogar. E nesses 15, 20 minutos pode agravar uma contusão. Se agravou, machucou a panturrilha, pulando etapas, imagine uma partida que é cheia, carregada de tensão, com os jogadores com os nervos à flor da pele, precisando vencer de qualquer maneira para poder brigar por uma segunda vaga no grupo deles para a fase de mata-mata da Copa do Mundo. Então eu quero saber de vocês aí, o que vocês acham? Concorda comigo? Discorda? Vocês acham que eu estou exagerando? Coloca aí nos comentários, comenta aí, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse nosso trabalho nos grupos de vocês. Um grande abraço, porque aqui se respira Flamengo. Um grande abraço. Se você é rubro-negro, se inscreva no canal e siga o perfil.